Existe uma sensação muito curiosa acontecendo até de forma silenciosa, vamos dizer assim, que é essa necessidade de estar sempre conectado, de estar sempre nas redes sociais. E eu comecei a me questionar nos últimos tempos se de fato tudo que é vivido precisa ser publicado ou se tudo precisa performar nas redes sociais. A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso hoje, mas seja muito bem-vinda. Eu sou a Beatriz, eu sou psicóloga, eu sou empresária, sou especialista em terapia cognitiva comportamental e esse é o Pode Destravar. Bom, hoje a gente vai falar de um tema que, na verdade, já faz um tempo que tem algumas pessoas trazendo, mas quero trazer os meus pensamentos, o que eu acredito sobre isso e principalmente que você saia daqui, eu não sei qual é o momento que você está vivendo hoje da sua vida, mas que você saia daqui com sim, entendendo essa sensação de que está muito intrínseca, né, com tudo que nós temos vivido, de que as redes sociais já é como se nós tivéssemos nos tornado as nossas redes sociais, nós tivéssemos nos tornado o digital, e é isso que eu quero trazer um pouquinho aqui com vocês. Eu comecei nos últimos tempos me sentir um pouco incomodada e aqui não é uma crítica, tá? É uma opinião pessoal minha. Eu comecei a me sentir muito incomodada com a ideia dessa performance que as redes sociais ela acaba nos trazendo. E aqui até quero abrir mais um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas eu percebi que não era só um incômodo meu, que era uma sensação que muitas pessoas estavam sentindo e principalmente o impacto que isso tem na nossa vida. E calma que eu vou te explicar. Primeiro, eu sou uma criadora de conteúdo, eu tenho meu negócio 100% digital hoje, então não estou aqui demonizando as redes sociais, eu preciso das redes sociais, eu preciso estar presente ali para conseguir captar os meus clientes, para conseguir ser vista por outras pessoas, e é óbvio que dentro disso a gente vai precisar performar, a gente vai precisar trazer o nosso trabalho, a gente vai precisar compartilhar ali, exaltar em algum momento as nossas conquistas, as nossas qualidades, o quanto o nosso trabalho tem impacto. Mas esses últimos dias eu tenho me sentido extremamente sufocada com a ideia de que eu tenho que estar sempre performando. Eu comecei a consumir alguns conteúdos que me diziam que eu tinha que gravar 5 vezes por dia e que eu tinha que postar 5 vezes por dia para que o meu trabalho fosse reconhecido, para que as pessoas me enxergassem, que tinha que ter muito volume para as pessoas de fato me conhecerem, conhecerem o meu trabalho. E isso me deixou num estado tão sobrecarregada emocionalmente que eu falei, não é possível que tenha que ser dessa forma para que as coisas deem muito certo. E aí eu assisti um outro conteúdo. E aí esse foi muito bacana, inclusive, trazendo que o analógico ele tem se tornado muito sexy e que as pessoas têm gostado muito do offline. E aí eu assisti um outro conteúdo que falava do quanto as pessoas têm trazido só como fonte de trabalho, de captação, o Instagram. Todos esses assuntos eles acabam se correlacionando porque eu acho que cada vez mais nós estamos entendendo que a gente acabou trazendo as redes sociais como, além de um ponto importante, que de fato é, mas como se fosse a nossa vida e como se tudo dependesse das redes sociais e que se não está nas redes sociais, se eu não postei, se eu não criei esse conteúdo, se eu não performei, automaticamente eu estou desclassificada de uma pessoa que merece ter o retorno financeiro, o reconhecimento, ou então que eu não sou tão útil assim. Teve uns dias, já faz um tempo, que eu comecei a questionar se a minha vida de fato era interessante. Porque eu comecei, e aí eu não sei se eu já falei sobre isso para vocês, mas existe uma polarização da alta performance versus a soft life. E se você não conhece muito do que eu estou falando, a alta performance é aquela produtividade intensa, que é quando eu comecei, as redes sociais elas começaram a crescer no quesito de empreendedores, de pessoas começar, empresas começarem a divulgar ali o trabalho, era muito essa alta performance, era todo mundo trabalhando 24 horas por dia e ainda postando a frase trabalho enquanto eles dormem. Quem lembra dessa fase? E aí agora a gente está numa era da soft life,
que é essa vida wellness, esse autocuidado, e que é muito positivo, tá, gente? Não sou contra isso, eu acho interessantíssimo que as pessoas tenham trazido mais sobre isso, mas eu comecei a ver pessoas que postavam ali, teoricamente, que trabalhavam 4 horas por semana e que 5 horas da manhã já estava na praia e que estava fazendo várias atividades físicas e que passava o dia ali vivendo uma vida incrível. E entendam, tá? Não é inveja esse meu sentimento, não. Eu achava o máximo a vida da pessoa. Só que aí eu comecei a achar a minha vida desinteressante. E aí eu parei de postar nas redes sociais por conta disso. Eu pensei que era uma questão minha, até eu dar algumas aulas falando um pouquinho mais sobre esses assuntos. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, enfim, vocês sabem que eu sou psicóloga, mas eu dou aulas, calma aí que travou aqui. Eu dou aulas ali falando sobre saúde emocional, sobre destrava emocional, e eu comecei a perceber que tinham muitas empreendedoras que também estavam travadas pelo mesmo motivo, por acreditar que compartilhar ali um pouco da vida delas não seria legal, porque a vida delas não é tão interessante. Conseguem compreender o que eu estou trazendo aqui sobre o quanto nós estamos levando as redes sociais a sério demais? Porque eu parei até de admirar a minha vida, de admirar quem eu sou, a minha identidade, porque eu comecei a comparar a minha vida, que tem uma rotina e situações muito diferentes da minha. E aí hoje, a minha principal ideia é te lembrar que existe vida além das redes sociais. E o que a gente faz com essa vida para além das redes sociais? Porque nós estamos 24 horas com o celular na mão. Vocês já perceberam que vocês estão indo no banheiro? Pelo menos 98% das pessoas que vão ouvir esse podcast e vão com o celular na mão. Que vocês estão andando pela casa com o celular na mão. E que antes de dormir, a última coisa que você vê, quando você tira o celular, que muita gente dorme com o celular na mão, é o seu celular. E aí quando você acorda, a primeira coisa que você faz antes de levantar é olhar para as redes sociais. E que muitas vezes você tem negligenciado o seu autocuidado, a sua saúde, porque você acredita que você não tem tempo, mas se a gente for contabilizar o tempo que passa nas redes sociais, você teria esse tempo? Então, a grande ideia aqui é trazer que existe vida além das redes sociais. Existe essa vida. E aí eu quero trazer aqui junto com vocês, até baseado em tudo que eu tenho feito aqui nos meus bastidores, um pouquinho do que eu penso e sugestões aqui do que você fazer para além das redes sociais. E aí, o que eu queria trazer aqui é sobre o impacto cognitivo também que isso tem e que tem muitas pessoas falando sobre isso, mas que nós acabamos esquecendo de todo o impacto que tem. E aí eu vou até olhar aqui, porque eu anotei alguns tópicos, que é esse excesso de estímulo o tempo todo. Então, eu até vi um vídeo esses dias falando do porquê que nós estamos com muita dificuldade em ler, né, livros físicos, né, livros no geral. E porque a gente sempre está naquela busca do estímulo. O que eu vou receber? Qual é a dopamina que eu vou receber como recompensa disso que eu estou fazendo? E aí foi mostrando ali, aqueles vídeos que vão mostrando, sabe, o processo do corpo humano, como a situação. Eu gosto muito desses vídeos, eu acabo aprendendo muito. E aí traz ali, né, a dificuldade que a gente tem de parar 15 minutos que seja para ler um livro. Porque se eu paro um pouco, o meu cérebro já pede um estímulo, ele já pede uma recompensa. Então, o grande impacto cognitivo disso é que nós estamos cada vez mais viciados nesse excesso de estímulo. O nosso cérebro ele está buscando cada vez mais essa recompensa de dopamina e essa dificuldade de concentração que nós estamos. Gente, o quanto está sendo difícil nos concentrar. Vocês já prestaram atenção nisso? Está sendo muito difícil. E aí, fora tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, tem a comparação que a gente acaba fazendo, que é o que eu iniciei falando aqui, né? A comparação da nossa vida com a vida de outra pessoa. E detalhe, gente, aqui não é um julgamento, tá? Mas a gente tem que entender que talvez aquela vida nem seja verdadeira. Talvez a pessoa só esteja postando aquilo para vender, porque agora tem a questão de que o lifestyle ele vende. Então eu preciso
mostrar uma vida para que as pessoas queiram me acessar e que comprem de mim. Entendem o porquê que a gente não pode se comparar? Por que a gente tem que prestar tanta atenção no que está acontecendo? Então, fora todo esse impacto cognitivo que nós temos aqui. Então, o nosso cérebro, ele não foi projetado para viver esse fluxo, né? Nesse fluxo infinito de estímulo. Então, é por isso que você tem muita ansiedade. É por isso que os seus pensamentos estão sempre acelerados. Aquela sensação de sobrecarga aqui mental, sabe, que você finaliza o dia? E aí para você descansar, você pega o celular e rola a tela, achando que isso vai te fazer descansar, e não vai. Tá? Então isso acaba trazendo uma ansiedade muito grande, uma distração constante e uma dificuldade de presença. Então, se eu tô num restaurante com a minha família, eu tô sempre olhando o celular. Eu nunca tô presente numa conversa, eu nunca tô presente no que as outras pessoas estão trocando, eu não tô presente assistindo um filme, porque eu tô assistindo com a TV ligada assistindo o filme, mas eu tô mexendo no celular. Vocês estão se identificando com isso aqui? Gente, isso daqui está presente na vida de, não vou dizer 100%, porque estaria sendo ali muito, né? Não é 100% das pessoas, mas 99% das pessoas. Então, nós não estamos presentes. Aí entra no que eu acabei de falar para vocês em relação à minha história, do quanto eu acabei me comparando ali, acabei achando minha vida não interessante, e aí eu comecei a achar que a minha foto não estava tão aesthetic, e que agora não é mais aesthetic que fala, né? Tem um outro nome que as pessoas não tava muito aura, acho que é assim que as pessoas têm dito. E aí entra num ponto que eu tenho me permitido em algumas coisas, que é não ser boa. Porque com essa ideia das redes sociais e da gente estar sempre presente, a gente vai numa busca incessante em ser perfeita. Inclusive vai sair um episódio em breve aí falando mais sobre isso, tá? Então não vou me aprofundar muito aqui porque vai sair ainda. Então eu vejo ali nas redes sociais essa perfeição e que, enfim, eu preciso ser Y, X, Z e vou idealizando ali mediante aquelas vidas. E eu fui prestando atenção nisso, eu tenho conseguido reduzir bastante o meu tempo no celular. E lembra que eu falei no episódio anterior que eu comprei uma câmera para gravar conteúdo? E aí eu tive um insight muito bacana, que eu falei, caramba, e se isso virar um hobby? E se eu começar a aprender a tirar foto? E isso me trouxe uma empolgação tão boa. E aí eu comprei essa câmera já tem quase um mês, eu demorei horrores para conseguir entender como ela funcionava, nem sei como é que vão sair esses vídeos que eu tô gravando no mesmo dia. Gravei a primeira vez, ficou horrível, o meu foco ficou horroroso. Mandei para a pessoa editar, falei, olha, veja aí se dá para alguma coisa, porque eu não sei mexer ainda na câmera. Enfim, e aí eu falei, caramba, eu quero me permitir não ser boa. E aí eu pedi pro meu marido me estimular, porque eu corria bastante há um tempo atrás e eu parei, até pela questão de empreender e acabei me mergulhando ali 100% no negócio, acabei esquecendo de mim, tá? Isso não é bacana, não façam isso. E aí eu falei pro meu marido, vai 2 vezes comigo, porque eu tenho feito academia e tava fazendo caminhada. Eu falei, eu quero começar a correr, vai comigo, porque você comigo, você vai me estimulando, vai me impulsionando ali a correr. E aí eu tô péssima correndo, porque faz muitos anos que eu não corro, então eu tô assim, corro um pouco, canso, aí corro mais um pouco, canso de novo. E tá sendo tão legal, gente, me permitir não ser boa. Porque a gente vem tanto nessa cobrança de performance, tanto das redes sociais, mas também do nosso negócio, principalmente quando você tem ali outras alunas, tem outras pessoas para você cuidar, você vai trazendo uma autocobrança tão forte que está sendo muito especial, e aí eu estou compartilhando isso com você para você se permitir também. Está sendo tão bacana eu me permitir ser ruim em alguma coisa e falar assim, eu estou aprendendo, eu vou chegar lá em algum momento até que vai ficar bacana, mas nesse momento, olha, eu tô horrível. Que merda que eu tô fazendo aqui, né? E aí isso é muito interessante. E aí eu queria estimular você a fazer coisas novas que não sejam necessariamente para você performar, para você produzir. Nossa, eu tenho que ser super produtiva nisso, eu preciso ter algum resultado, mas que você se permita aí a viver a sua vida. E tem uma outra coisa que eu fiz também, inclusive no carnaval, a gente foi pro interior de São Paulo aqui.
E aí a gente, lá tinha um deck com um rio muito bacana e meu marido me convidou para pescar porque ele gosta muito. E aí eu pesquei ali por alguns tempos, consegui pegar um peixe, peguei uma piranha. E foi tão legal ficar ali por algum tempo. Eu não lembro quanto tempo foi, mas não foi muito porque já estava final da tarde ali, a galera já queria ir embora. Mas eu fiquei um tempinho ali e foi tão legal ter minha atenção plena para aquilo, silêncio, me concentrar e depois conseguir, aí tive a recompensa de pegar o peixinho e foi tão legal. Então eu tenho me permitido aí com algumas coisas. Antes da gente pensar até aqui, antes de eu trazer as sugestões, eu sempre vou ser a pessoa que vai bater na tecla para você viver, construir uma intencionalidade. Então, tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente vai precisar colocar intenção. E para isso a gente vai precisar identificar que nós estamos num lugar que não é tão bacana. Então, se você identifica hoje, você consegue se enxergar nesse lugar que fala, Bia, não tá bacana, eu não quero mais estar nesse lugar de estar só conectada nas redes sociais, eu quero viver além das redes sociais. A gente vai precisar olhar para a vida com mais intencionalidade. O que você quer construir e principalmente quais são os valores que você tem negligenciado por conta desse vício. Porque é, de fato, um vício, né? E aí eu comecei a ter mais intencionalidade quando eu comecei a me questionar. O que eu quero da minha vida para além disso? Porque eu perdia horas da minha manhã, eu acordava muito cedo, e acordava às 5 horas, ia começar a minha vida 8 horas da manhã. E depois chegava no dia, eu me sentia mega mal, porque eu não tinha conseguido ter um autocuidado e o trabalho vai consumindo a gente. E aí agora, esse tempo que eu passava mexendo no celular, eu tenho feito atividade física de manhã. Ou eu vou para academia, ou eu vou caminhar, ou eu vou correr. E aí incluir leitura nisso, incluir devocional, incluir coisas que são os meus valores. E eu percebi que eu estava me esquecendo por conta disso. E aí, para você dizer que eu só falei e não trouxe nenhuma sugestão, eu queria te trazer algumas ideias de como você ir além das redes sociais. Acho que o primeiro de tudo é a leitura. Porque a leitura acaba nos trazendo para esse consciente, a gente consegue ganhar mais repertório, a gente fica muito mais inteligente quando a gente se permite ler. Então, leitura de livro físico pode ser aqueles, como é o nome? O Kindle, né? Eu ainda não tenho o Kindle, mas quem tem fala que é muito bacana, porque você já compra o livro, lê ali na hora. Então é muito legal. Se permita ter hobbies, né? E aí aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Fotografia, igual eu tô pensando inclusive de, como eu moro em Curitiba, tem muito lugar legal, eu toda semana aí em algum lugar para ir aprendendo, eu tô até pensando em comprar um cursinho rápido de como aprender a fotografar. Isso tem me deixado muito motivada, né? E quero te motivar também. Depois, me siga nas redes sociais, @BeatrizSoaresPC, para vocês verem as minhas fotos lá para ver se tá dando certo, tá? Não garanto muito, vou dar tudo de mim. Pode ser que o meu tudo não seja nada para você, tá tudo certo, tá? Pintura. Nossa, eu lembro quando eu fiz uma imersão ano passado com o meu grupo de mentoradas da época, a gente pintou taça, foi tão legal. Escrita, gente, escreve, começa o dia já escrevendo no caderno, colocando tudo que você está sentindo. Além de ser um processo muito terapêutico, é um processo que vai te trazer mais para o presente. Pode ser escrita terapêutica, que é você escrever sem intenção nenhuma, ou se você é uma pessoa que gosta muito de escrever, pense em temas, pense em coisas do dia a dia que você gosta. Culinária, eu tenho uma amiga minha que ela ama fazer massa, que ela ama fazer pão. Confesso que não é o meu hobby preferido, talvez seja em algum momento, eu vou até me permitir aí fazer algumas receitas, mas se você é uma pessoa que gosta de cozinhar, a culinária não necessariamente precisa ser só a comida que você faz ali no dia a dia, tá? Se você é uma pessoa que cozinha aí na sua casa, geralmente a gente faz aquela comida básica ali, mas de você se permitir fazer coisas diferentes. E até um ponto para você lidar com o perfeccionismo e com essa ideia de performance é você fazer algumas bolo, por exemplo, sem ler a receita. Que pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado, mas isso vai te trazendo essa ideia de imperfeito, que é legal. E atividades ao ar livre, caminhada, natureza, esportes. Inclusive, gente, eu não sei se eu falei isso, mas uma das ideias da gente mudar para Curitiba é porque aqui tem muito parque.
E eu gosto muito de parque. Em São Paulo, quando eu morava muito longe, né? E às vezes para eu ir para um parque era muito ruim, porque eu queria ir sem ser de carro, porque São Paulo tem trânsito e tudo mais, enfim, quem mora em São Paulo sabe. E vir para cá, para Curitiba, foi um dos pontos, é porque aqui tem muito estímulo ao esporte e tem muita lugar para você caminhar. Então, às vezes eu até posto lá nos stories quando eu tô fazendo caminhada, e é muito bom. Aprender algo novo em relação à música, inclusive meu marido comprou um violão para tentar aprender. E foi muito engraçado isso. Mas música, dança, um idioma novo, você ter um momento de café, sai para tomar um café superfaturado, tenta deixar o celular em casa, se for possível para você. Eu tenho feito alguns exercícios assim, de jantar sem celular, eu coloco o meu horário limite ali até 8 horas da noite, sempre que é o tempo de eu falar com a minha família, entender se está todo mundo certo, e vou assistir, vou para a sala, deixo o celular em outro lugar. Outra ideia bacana também para te desconectar um pouco das redes sociais é você colocar na cabeceira da sua cama, você colocar um relógio, né? Pode ser um relógio digital, enfim, que tenha despertador e você não precisa ali de ficar com o celular do lado da sua cama, tá? Isso aqui é uma super sugestão, inclusive. Bom, gente, mais uma vez, queria esclarecer, antes da gente finalizar aqui, que eu amo as redes sociais, mudou a minha vida em relação a trabalho, mas a gente não precisa viver refém dela. A grande ideia aqui desse podcast é te lembrar que existe vida fora das redes sociais. Sim, às vezes o óbvio precisa ser dito. E principalmente, vou até usar a frase que eu falei no vídeo, o analógico tá sexy. Tem tanta coisa bacana pra gente viver no off, não é? Então, só não deixe isso ser o centro da sua vida, combinado? E aí vamos pro destrave da semana, que é eu estar me permitindo ter hobbies, não é? Testar a fotografia, eu já falei pro meu marido, inclusive, ver um local pra gente pescar, que eu tô animadíssima para ficar um dia lá pescando, sem pensar em nada, sem celular. E é isso, eu queria ouvir o seu destrave também. Me conta aqui sugestões de livros, de hobbies que você tem testado e que tem dado certo, tá bom? Vamos fazer isso aqui uma grande comunidade pra gente trocar? Não é? Faz sentido para você? Me conta aqui se você gostou, se te trouxe reflexão. Indica esse podcast para pessoas que você empresárias, para empreendedoras, profissionais liberais, fala assim, olha, esse episódio aqui tá muito bacana e vejo vocês no próximo episódio, combinado? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.